feliz 2019 para todos nós. Né? O nosso tema de hoje, a nossa primeira web palestra do ano de 2019 é sobre o tema Organização das Ações do Programa de Tuberculose na Atenção Básica. A nossa palestrante convidada de hoje é Rosana Fialho, ela é mestre em saúde coletiva, especialista em pneumologia sanitária e foi coordenadora municipal do Programa de Tuberculose no município de Salvador, Bahia. E atualmente atua na diretoria da atenção básica, da CESAB, especificamente no telesaúde. Então, desejo a todos uma excelente atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aqui no bate-papo. Olá, pessoal, boa tarde. É com prazer que eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a organização das ações do Programa de Tuberculose na Atenção Básica. Então, tentando contribuir um pouco, né, então, da minha experiência com o Programa de Tuberculose em torno de 10 anos, e há 6 anos eu estou aqui na Atenção Básica do Estado. Então, poder fazer essa junção e a gente poder conversar juntos nessa primeira web palestra do ano de 2019. Então, é algo que assim, é bem interessante para ver se a gente consegue organizar e priorizar as ações, que é o que a gente espera para que a gente possa ter um quadro epidemiológico melhor no nosso estado. Então, iniciando, qualquer dúvida, como Juliana falou, então é só ir escrevendo no bate-papo e a gente vai tentando esclarecer. Então, eu vou estar falando um pouco, trazendo conteúdo e trazendo um pouco da minha experiência, né, na coordenação. E também, só um minutinho, algumas pessoas estão relatando que não estão ouvindo. É isso mesmo? Posso continuar, então? E aí, Juliana vai orientando quem não está ouvindo, tá ok? Então, assim, quais são as questões que nós vamos, assim, que foram priorizadas para a gente estar abordando nessa tarde? Então, trazer de uma forma muito breve a tuberculose no mundo, no Brasil e na Bahia, o que é e a forma de transmissão, que eu acho que quem está na estratégia de saúde da família, quem está na atenção básica, tem o domínio desse conteúdo, mas é sempre bom a gente estar alertando ao que é a forma de transmissão, porque que é importante a gente estar sabendo como é que se transmite, para que a gente possa ter ações de prevenção, para que a gente possa diagnosticar precocemente, saber quais são as formas da tuberculose, mas assim, vou priorizar a tuberculose pulmonar, que é o nosso foco de atenção na atenção básica, ok? E também a organização do serviço nas unidades de saúde da família. Quais são as recomendações de tratamento na atenção básica, as medidas de biossegurança, quais são os instrumentos de registro, estimativa de número de casos, atividades de vigilância, mobilização social e as ações específicas da tuberculose na atenção básica. Assim, antes de iniciar, é importante saber que a atenção básica sozinha não dá conta. Então, é necessário uma articulação muito próxima com a vigilância epidemiológica do seu município, do Estado, para que as ações possam se dar de formas organizadas, estruturadas, e para que a gente possa conseguir um quadro epidemiológico melhor no Estado como um todo. Então, trazendo assim, são 2 slides sobre a tuberculose no mundo, só para chamar a atenção que é a doença infecciosa que mais mata, superando as mortes causadas pelo HIV/AIDS. Então, são mais de 10 milhões de casos estimados no ano de 2016, e 87% dos casos de tuberculose eles estão concentrados em 30 países. Desses 30 países que nós vimos aqui do lado direito, tem 2 países que estão localizados na América do Sul, que é justamente o Brasil e o Peru. Então, o Brasil, com a lógica de uma carga de tuberculose importante e também voltado para que a gente tenha uma atenção toda especial na questão da tuberculose associada ao HIV. Então, 10% dos casos estimados são HIV positivo. Então, isso aí já alerta para que todos os casos de tuberculose que a gente possa diagnosticar, que nós tenhamos atenção que todos os casos devem ser investigados quanto ao HIV.
1,3 milhão de mortes estimadas em 2016, nos casos de HIV negativo. 374 mil óbitos estimados com TB-HIV em 2016. 490 mil casos de tuberculose multiresistente estimados em 2016. Então, a gente chama a atenção que os estudiosos, quem há muitos anos trabalha com a tuberculose, chama a atenção que a tuberculose multiresistente ela é fruto de uma atenção que realmente não teve um desfecho favorável. Então, são os casos que recorrentemente abandonam o tratamento, então recomeça, abandona, então isso aí vai fazendo com que o bacilo se torne resistente e aí a tuberculose multiresistente se torna um grave problema de saúde pública. Então, assim, a classificação da epidemia da tuberculose no mundo, a gente chama atenção aqui na América do Sul para o Brasil, né, que tem a concentração da mortalidade inferior a 20 casos em 100 mil habitantes, chamando a atenção da Bolívia e do Peru, que são dois países que também têm uma alta carga da tuberculose e que tem toda uma preocupação para que possamos dar conta desse problema de saúde pública. Então, agora, fazendo um link aqui, trazendo para a atenção básica. Então, é algo que, assim, eu quis trazer essa tuberculose no mundo para que a gente chame a atenção. Então, eu estou na equipe de saúde da família, então, eu estou iniciando as minhas atividades agora. Qual o cenário epidemiológico da tuberculose no meu município? Será que eu conheço? Será que eu conheço os casos que estão na minha área de abrangência? Será que tem algum caso de multiresistência na minha área de abrangência, ou então de óbito por tuberculose? Então, eu vou estar trazendo, então, justamente os slides, chamando a atenção para determinados pontos que quem está na estratégia de saúde da família, quem está na atenção básica, precisa dar conta disso. Então, a primeira questão que a gente chama atenção, então, quem está situado na atenção básica, quem está lotado na equipe de saúde da família, conhece seu quadro epidemiológico, já participou de reuniões junto com a vigilância epidemiológica do seu município para dar conta e ter domínio desse conteúdo? Então, é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. Então, existem 3 pilares para o fim da tuberculose que foi lançado aí para que até 2035 ele deixe de ser um problema de saúde pública aqui no nosso Brasil, no nosso país. Então, o primeiro pilar, ele chama atenção para prevenção e cuidados integrados centrados na pessoa com tuberculose. Então, para isso, precisamos diagnosticar precocemente todas as formas de tuberculose, tratar de forma adequada e oportuna todos os casos, intensificar as atividades colaborativas TB-HIV, intensificar as ações de prevenção. Então, todo esse conteúdo está no primeiro pilar. O segundo pilar, ele chama atenção para as políticas arrojadas e sistemas de apoio. Então, que todas as pessoas que trabalham e que buscam intervir nesse problema de saúde pública possam fomentar ações para garantir a realização das atividades de cuidado e prevenção da doença com os recursos adequados, seja recurso humano, seja infraestrutura, seja um recurso financeiro. Fortalecer a articulação intra e intersetorial para a garantia dos direitos humanos e cidadania nas ações de controle da doença. A gente sabe que a tuberculose acomete principalmente as pessoas com maior dificuldade financeira, que têm uma dificuldade social. Então, será que a minha equipe articula com esses setores? Será que eu penso nessas possibilidades? Outra questão que está ligada ao segundo pilar, fortalecer a participação da sociedade civil nas estratégias de enfrentamento da doença. Outro, melhorar a qualidade dos sistemas informatizados de registro de casos para a tomada de decisão mais oportuna. Um outro pilar é a intensificação da pesquisa e inovação, que é estabelecer parcerias para fomentar a realização de pesquisas no país e promover a incorporação de iniciativas inovadoras para aprimorar o controle da tuberculose. E aqui eu coloquei, na base do slide,
um boletim epidemiológico de setembro de 2018, que o Ministério da Saúde ele publicou com 10 experiências, né, importantes no controle da tuberculose. Então, porque juntos poderemos detectar, tratar e acabar com a tuberculose como problema de saúde pública no Brasil. Então, são 10 experiências, 4 de municípios e 6 experiências estaduais. Então, eu chamo a atenção para que todos que tenham interesse possam justamente estar entrando em contato através do Google, todos têm acesso para que possa verificar e possa pegar essa experiência e ver se faz sentido para a sua realidade e que possa, um relato de experiência, um desses 10 relatos de experiência, possa fazer com que fomentar ações na realidade para mudar o quadro epidemiológico. Então, das experiências fala sobre a busca ativa no município de São Paulo. Outra expansão do teste rápido molecular em Tocantins. Outra questão do êxito do tratamento em Macapá. A outra expansão da vigilância do óbito em Pernambuco. Então, eu chamo a atenção para dar conta do problema da tuberculose. Então, é importante que a atenção básica esteja sempre articulada com a vigilância epidemiológica. Então, é uma ação conjunta, então, é com a parceria que a gente pode enfrentar de uma forma realmente que faça sentido e que mude o quadro. Então, a outra questão que foi também abordada nesse boletim é a questão do monitoramento, a integração, vigilância epidemiológica, atenção primária à saúde em Manaus. Outra questão das pactuações. Então, como é que a gente coloca as ações e as programações e planejamento do programa de tuberculose no meu plano municipal de saúde? Então, a partir da conversa entre os profissionais de atenção básica, junto com o coordenador de atenção básica e vigilância, que a gente possa colocar esse planejamento nos instrumentos de gestão para que a gente possa garantir recursos, para que a gente possa garantir orçamento, para que as ações possam se dar a nível municipal. A questão da importância do planejamento ascendente, então, nesse boletim ele fala na articulação em São Paulo, do estado de São Paulo com os municípios lá, na CIB, então a pactuação entre gestores. Então, o profissional sozinho não dá conta. Então, nós precisamos também de gestores comprometidos para que a gente possa realmente dar conta desse problema. E assim, tem um relato também muito importante que foi feito aqui até pelo estado da Bahia, pelo Núcleo Regional Norte, que fala justamente sobre a pesquisa operacional. Então, a experiência do Núcleo Norte com a Univasf. Então, que são 5 pesquisas operacionais para justamente a articulação entre academia e serviço, que é algo que a gente busca sempre. Bom, como é que está a tuberculose no Brasil? Dados de 2016 e 2017. Então, são 69 mil casos novos de tuberculose diagnosticados, cerca de mais de 4.500 mortes por tuberculose. De acordo com a nova classificação da Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa a 20ª posição na lista dos 30 países prioritários e a 19ª posição na lista dos 30 países prioritários para TB/HIV. Então, esse é um problema de todos nós. Então, a gente tem que ter consciência de que se a gente tem um caso diagnosticado na atenção básica, nós temos a responsabilidade na saúde pública justamente de fazer com que esse caso tenha um desfecho favorável. E quanto mais precocemente a gente consiga diagnosticar o caso, que é o que a gente espera na atenção básica, possivelmente ele vai ter um melhor desfecho. Então, é a 4ª causa de mortes de doenças infecciosas, é a primeira causa de mortes dentre as doenças infecciosas definidas dos pacientes com AIDS. Então, o Plano Nacional para o Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública, ele vem com uma visão de um Brasil livre de tuberculose até o ano de 2035. É isso que se espera. E para que se consiga acabar com a tuberculose como problema de saúde pública até no ano que é esperado,
nós temos como meta reduzir o coeficiente de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035, reduzir o coeficiente de mortalidade por tuberculose para menos de um óbito para 100 mil habitantes até 2035. Aí eu trago 2 slides de como está o Brasil, comparando a Bahia, justamente em referente à incidência e à mortalidade. Quanto ao coeficiente de incidência de tuberculose, então, aqui está a Bahia. Então, a Bahia está um ponto de corte abaixo do Brasil. Então, o Brasil tem, em 2017, cerca de 33 casos para 100 mil habitantes. A Bahia tem em torno de 28 casos para 100 mil habitantes. E qual é a meta para 2035? É reduzir o coeficiente de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Então, para que o Brasil consiga atingir essa meta, nós todos precisamos estar imbuídos nessa perspectiva para que a gente possa estar alcançando. Quanto à mortalidade, então, o Brasil tem 2 casos para 100 mil habitantes, e qual é a meta para o fim da tuberculose que está prevista até 2035? Seria o coeficiente de mortalidade para menos de um óbito por 100 mil habitantes. Então, a Bahia está aqui com está com o dobro do que se é esperado, né, para que possa ter realmente o controle desse agravo tão importante para o mundo, né? Então, aí eu trago assim, a importância de a gente trazer para a nossa realidade no município, a realidade da equipe de saúde da família. Será que eu conheço qual é a incidência da tuberculose no meu município? Será que eu conheço qual é o coeficiente de mortalidade por tuberculose no município onde atuo? Isso é importantíssimo. A partir desse conhecimento, eu posso propor estratégias que possam estar mudando, interferindo e melhorando esse quadro epidemiológico. Trazendo aqui para a nossa realidade da Bahia, então o Ministério da Saúde, ele determinou 10 municípios, identificou 10 municípios como prioritários nas ações, na priorização das ações para o controle da tuberculose, que seriam os municípios de Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Salvador, Simões Filho e Teixeira de Freitas. O Programa Estadual de Tuberculose, ele incrementou mais 11 municípios, colocando como prioritário para que realmente possa estar dando respostas melhores para o programa. Quais são esses municípios? Alagoinhas, Barreiras, Candeias, Eunápolis, Itamaraju, Itapetinga, Juazeiro, Paulo Afonso, Santa Amaro, Valência, Vitória da Conquista. Então, o que a gente chama atenção aqui, ó, que Salvador, então, pegando o ponto de corte da Bahia, então, que seriam 33 casos para 100 mil habitantes, nós verificamos que Salvador tem mais do que o dobro da incidência da Bahia. Então, é importantíssimo para a gente mudar o quadro epidemiológico do estado como um todo, que possamos intervir nos municípios que têm uma maior carga da doença, que seria Salvador, Itabuna, Santa Amaro, mas não desconsiderar os outros municípios. Um caso identificado é importante para que a gente possa identificar precocemente e tentar a cura desse caso para justamente quebrar a cadeia epidemiológica da doença. É isso que se espera. Então, o coeficiente de incidência dos casos para 100 mil habitantes no ano aqui é uma série histórica, entre 2006 a 2016, nós vamos verificando que a tuberculose, então, todas as formas, ela está havendo um decréscimo nesse indicador. Então, em 2006, seriam 39 casos para 100 mil habitantes, e ao fim de 2016, está 27 casos para 100 mil habitantes. Mas a gente chama atenção que estamos ainda bem distantes da meta que se é preconizada para o ano de 2035, seriam 10 casos. Então, a gente está com mais do que o dobro da incidência. Então, para que a gente consiga realmente avançar e alcançar a meta, precisamos que todos nós, todos os 417 municípios da Bahia estejam incluídos para que possam intervir nessa causa. Então, e aí chama atenção, eu não coloquei
a questão da proporção de cura nem do Brasil, mas eu coloquei aqui na Bahia para que a gente possa chamar a atenção a importância de que a gente possa garantir a cura dos casos diagnosticados. Então, o Ministério preconiza uma cura de 85, de 100 casos, que pelo menos 85 tenham a cura. Isso é o que é esperado. E a gente vê numa série histórica de 2006 até 2016 que só aqui no ano de 2011 a região Nordeste conseguiu que esse indicador, realmente alcançar esse indicador. Mas a Bahia sempre está em torno de entre 60 e 70 a proporção de cura dos casos novos de tuberculose. Então, e aí a gente chama a atenção. E na nossa realidade, na atenção básica, qual é o percentual de cura que eu tenho dos pacientes que são diagnosticados? Será que eu consigo alcançar a cura que é esperada? Será que dos casos que eu faço o diagnóstico, eu consigo acompanhar e ter um desfecho como cura? Então, isso é a realidade da minha equipe e preciso também saber a realidade do meu município de atuação. E aí, assim, de uma forma muito breve, então vou estar trazendo alguns conceitos e chamando a atenção para a equipe de saúde da família. Então, todos nós sabemos que a tuberculose é uma doença grave, que é transmitida pelo ar e que pode atingir todos os órgãos, mas especialmente os pulmões, e tem uma causa, tem o porquê que a preferência do bacilo pelo pulmão, porque ele se reproduz no órgão que tem mais oxigênio. E no nosso corpo, o órgão que possui o maior quantitativo de oxigênio, justamente os pulmões. Então, é por isso que a alocação principal do Bacterium tuberculosis, que é o micro-organismo causador da doença, se dá no pulmão. Então, a gente chama a atenção da questão da tosse. Então, é importante a gente saber que a tosse é uma expulsão súbita e ruidosa do ar pela boca, visando habitualmente a eliminação de matérias estranhas em vias aéreas. Por que é importante sabermos da tosse? Porque é uma das medidas de controle da doença, justamente a gente fazer com que essa expulsão súbita dos micro-organismos no ar se dê de uma forma mais que a gente possa ter atenção para isso, né? Para que possa prevenir justamente a expansão da doença na comunidade ou no local onde tem o paciente, principalmente na residência. Então, aí chama a atenção. Será que todos os profissionais das equipes que eu atuo na atenção básica, eles já foram capacitados com o manejo da tuberculose? No meu município, eu proponho justamente capacitações para poder realmente fazer um manejo adequado dos casos, ou então os casos do meu município, eles não são acompanhados na atenção básica, eles são referenciados para uma unidade. Então, isso a gente precisa realmente verificar, porque é preconizado que os casos novos de tuberculose pulmonar diagnosticados, eles sejam acompanhados na atenção básica. Mas para eu acompanhar, eu preciso saber qual o manejo correto dos casos para que possa acompanhar da forma adequada. Bom, quando eu vou fazer a procura dos casos de tuberculose, quem é que eu vou priorizar? Quais são os grupos com maior probabilidade de adoecimento? Primeiro, nós temos que pensar nos sintomáticos respiratórios. Então, todas as pessoas com tosse persistente há mais de 3 semanas, então eles devem ser investigados quanto à possibilidade ou não de ter a tuberculose. Os contatos de casos de tuberculose, então eu vou voltar um pouco depois quanto ao sintomático respiratório, os contatos, quais são as ações que na atenção básica nós podemos estar desenvolvendo. Então, na minha área de abrangência da estratégia de saúde da família, eu tenho comunidades fechadas, eu tenho presídio, eu tenho albergue, então preciso verificar isso. Se eu possuo, então eu tenho que pensar em atividades que possam realmente dar conta e ir lá e fazer justamente a investigação se existe ou não um possível caso de tuberculose nesse local. Então,
etilistas, usuários de drogas, moradores em situação de rua, os privados de liberdade, então os índios. Então, aqui no nosso estado, nós temos muitos municípios, principalmente no extremo sul, que nós temos índios e com um percentual alto de casos de tuberculose. Então, precisamos dar conta e ver como é que fazemos o manejo adequado desses pacientes. Os imunodeprimidos, os profissionais da área de saúde. Então, tem municípios que priorizam todo profissional que vai atuar na atenção básica, ele deve ser, no momento da sua contratação, ele deve estar realizando o PPD, né, que é a prova tuberculínica, para depois de um tempo de atuação na atenção básica, ele possa ser acompanhado para ver se houve uma mudança, se ele se infectou atuando na atenção básica. Tem alguns municípios que preconizam, então, o teste antes da atuação na atenção básica. Alguns suspeitos radiológicos. Então, algo que eu chamo a atenção, como organizar as ações para identificar precocemente os casos da tuberculose na área de abrangência. Através de visitas domiciliares, através da identificação de áreas mais vulneráveis. Então, essa é algo, então, a gente chama a atenção que é a equipe da atenção básica que tem que estar envolvida para que a gente possa estar buscando os casos precocemente, não só os agentes comunitários estarem envolvidos nessa proposta, mas os profissionais do NASF, então, quando vão fazer as atividades na comunidade, no território, que eles possam ter essa atenção também para que possam estar identificando precocemente os casos e estar fazendo com que eles sejam encaminhados para a unidade de saúde para poder investigar. Então, onde encontrar os grandes transmissores da tuberculose? Principalmente nos grandes aglomerados populacionais, nas grandes cidades. Nós vimos, então, que a maior carga da doença ela está justamente nos municípios maiores, né? Então, nas capitais. Então, isso é uma realidade do Brasil como um todo. Mas chama atenção que não é porque nós não estamos em áreas de grandes aglomerados populacionais que nós não vamos estar buscando justamente os casos. Então, é importante realizar o diagnóstico situacional da tuberculose no território para o planejamento e organização das ações. Eu, equipe, preciso estar junto, articulando, junto com então, eu, equipe de saúde da família, com a equipe do NASF, com a referência da vigilância epidemiológica do município. Então, preciso ter um conhecimento do meu território para que eu possa estar estimando os casos e para planejar e organizar de uma forma mais adequada. Chamo atenção para os riscos em populações mais vulneráveis para adoecimento. Então, a população indígena ela tem a possibilidade de adoecer 3 vezes maior do que a população geral. As pessoas privadas de liberdade e que convivem com HIV/AIDS têm a possibilidade de adoecer por tuberculose 28 vezes mais. E os moradores de rua têm a possibilidade de adoecer 56 vezes mais do que a população geral. Então, se eu sou uma equipe de saúde da família, vamos supor, aqui do município de Salvador, eu atuo no centro histórico e que tem muitos moradores de rua, eu tenho que ter essa atenção para poder estar investigando os casos e estar acompanhando de uma forma adequada. Quais são as principais medidas da tuberculose? Isso de uma forma geral e que a gente traz para a atenção básica. Então, a procura dos casos é fundamental. A detecção precoce dos casos. Então, os sintomáticos respiratórios. Então, toda a equipe de saúde, todos os profissionais da equipe podem estar envolvidos. O profissional que fica na recepção, então, se ele percebe algum usuário que chega na recepção, está tossindo, ele pode estar chamando a atenção do enfermeiro, de qualquer outro profissional, para que esse usuário ele possa ser encaminhado dentro da unidade para que possa ser investigado, se é possível ou não, caso de tuberculose. Precisamos fazer a vigilância do contato. Como é que a gente programa a vigilância do contato de tuberculose pela equipe de saúde da família? A equipe do NASF
a vigilância epidemiológica, volto a dizer, precisa estar inserido nesse processo. É uma responsabilidade de todos nós fazer com que esse quadro realmente melhore e seja controlado. Precisamos fazer uma busca ativa no serviço na comunidade. Então, precisamos de parceiros para dar conta disso. Então, quais são os meus parceiros? Quais são os parceiros que a equipe de saúde da família conta para estar justamente articulando, para estar identificando esses casos na comunidade? É importante, como medida de controle também, o tratamento e a cura adequada dos casos diagnosticados. Então, assim, nós sabemos que o país, ele distribui a medicação tuberculostática para todos os pacientes que têm a necessidade. Então, teoricamente, se eu tenho um medicamento, então eu vou curar. Mas, infelizmente, isso não é tão fácil, né? Então, eu chamo a atenção o caso que aconteceu próximo a mim, então, que demorou o diagnóstico. Então, era a tuberculose extrapulmonar. Então, essa pessoa, esse familiar, buscou vários serviços e chegou à conclusão de que se tratava de um linfoma. E, assim, pela experiência que eu tive um pouco, né, à frente do programa de tuberculose, eu sempre chamei a atenção que o quadro não era de linfoma. Então, ela tinha quadro clássico de tuberculose, apesar de ser uma tuberculose extrapulmonar. Então, a pessoa sentia um cansaço extremo. Então, tinha febre vespertina, entendeu? Sentia dores. Eu disse, será que o linfoma causa isso tudo? Mas os profissionais da rede particular, eles não pensam como uma possibilidade diagnóstica ou tuberculose. Então, essa é a pessoa próxima a mim, então demorou de fazer o diagnóstico, depois, ao realizar o tratamento não é tão fácil, porque ela sofreu efeitos adversos durante o tratamento. Então, assim, é algo que a gente realmente precisa do apoio da equipe, do familiar, das pessoas da comunidade, para que a gente possa ter o êxito no tratamento. Então, a questão da vacinação do BCG e da quimioprofilaxia também são medidas importantes para o controle da tuberculose. E, assim, sempre os manuais do Ministério, ele sempre traz essa frase que é bem relevante. Então, a principal prevenção da tuberculose consiste em diminuir as fontes de transmissão na comunidade através da busca ativa de casos e o tratamento dos doentes. Então, não adianta só eu buscar os casos, diagnosticar e não tratar. Então, é algo que realmente a gente precisa ter uma responsabilidade. Uma vez estando na atenção básica, eu vou fazer atividades para busca de sintomático respiratório. Se eu fizer o diagnóstico da tuberculose, eu tenho que acompanhar esse caso e que o caso realmente possa ter um bom desfecho. Então, o sintomático respiratório, eu já falei, que toda pessoa, todo usuário que tem uma tosse persistente há mais de 3 semanas, ele é considerado. Em alguns casos particulares, a tosse persistente há mais de 2 semanas, ele é considerado também um sintomático respiratório, mas para a população em geral é isso que é preconizado. E aqui acredita-se que 1% da população mundial esteja infectada, seja sintomático respiratório. E desses 1% da população que é sintomática respiratória, 4% vai desenvolver ao longo da vida a tuberculose pulmonar. Então, é algo que a gente realmente precisa estar buscando. Então, trazendo para a realidade da equipe de saúde da família. Será que eu sei hoje, na estratégia de saúde da família, como está organizada a procura do sintomático respiratório na área de abrangência? Será que os agentes comunitários, os profissionais do NASF, da recepção e mais profissionais da atenção básica estão envolvidos no processo? Ou isso fica, às vezes, a cargo apenas da enfermeira? Então, é algo que a gente precisa estar atento e precisa estar sempre chamando a atenção. Então, a contribuição da recepção na busca de sintomático respiratório, como eu já falei anteriormente, o agente comunitário, ao fazer as visitas domiciliares, ter sempre essa escuta e ter sempre esse olhar diferenciado para... É uma pergunta que ele pode estar fazendo sempre numa visita, se existe
alguma pessoa, algum morador com uma tosse persistente, algo pode ser feito e pode se tornar uma rotina. Então, a forma de transmissão. É importante saber a forma de transmissão, que eu sabendo como se dá a forma de transmissão, eu vou estar desenvolvendo atividades de biossegurança, não só na comunidade, mas também na unidade de saúde da família, ou na unidade de saúde onde o paciente está sendo tratado. Então, a forma de transmissão ela se dá em contato direto pelo ar. Então, ele é transmitido de uma pessoa, de um usuário infectado com bacilo no pulmão, ou então, principalmente no pulmão, ou então laríngeo, com a tuberculose laríngea, que ao tossir, espirrar, ele joga no ar, né, os bacilos. E esses bacilos ficam em suspensão. Dizem, alguns estudos demonstram que esses bacilos ficam em suspensão por cerca de 9 horas. Então, uma pessoa que respira no ar de um paciente com tuberculose ativa, né? Então, que não tem as medidas de biossegurança ideais, então pode estar sendo infectado. Então, sempre as questões da educação permanente, eles chamam a atenção, os manuais chamam a atenção que objetos como talheres, pratos, copos, roupas, não transmitem a doença. Então, não é necessário fazer com que... Então, o paciente foi diagnosticado com tuberculose, eu vou precisar separar talher, prato, copo, roupa que ele vai usar. Então, e a história natural da doença? Então, 90% das pessoas que de alguma forma entrarem em contato com bacilo, eles vão ter uma resposta imune competente. Acredita-se, os estudos demonstram que 90% vão ter uma resposta imune e não vão adoecer e não vão estar infectados. Porém, desses, alguns vão apresentar infecção latente, então eles vão estar infectados pelo bacilo da tuberculose, mas uns vão adoecer ao longo da vida e outros não, né? Então, vai depender da resposta imune do organismo de cada pessoa. Então, aqui eu chamo a atenção nesse slide que os raios solares infravermelhos e ultravioletas, eles matam os bacilos. Então, essa é uma importante informação se eu vou atender um caso de tuberculose, se eu lido com alguém que está doente, então, eu preciso pensar que o raio solar, ele é bactericida, né? Então, ele mata o bacilo. Então, eu estou numa equipe de saúde da família, eu vou pensar num consultório, então, que eu vou atender os pacientes, talvez aquele consultório que incida a luz solar, o raio solar. Então, esse talvez seja o melhor consultório para que eu possa estar atendendo os casos, para poder, essa é uma medida de prevenção. Então, observação que eu achei relevante para que a gente possa estar continuando. Então, 10% das pessoas infectadas, elas vão adoecer. Como eu falei, 90% dos pacientes que entraram em contato com o bacilo não vão adoecer, vão ter uma resposta imunológica adequada. Só que 10% desses podem adoecer. Metade, principalmente nos 2 primeiros anos após a infecção, e a outra metade ao longo da vida, se alguma... com a depressão do sistema imunológico, isso pode acontecer. Então, o risco da progressão da infecção para a doença aumenta na presença de situações que debilitem o sistema imunológico. Então, a diabetes, principalmente a infecção pelo HIV, o tratamento prolongado com corticosteroides, a terapia imunossupressora, doenças renais crônicas, dentre outras. Então, já chamei a atenção das formas de tuberculose, então pode ser a pulmonar, que é a mais prevalente. Então, já falei que o bacilo ele tem preferência por áreas do corpo com muito oxigênio e por isso que o pulmão é o principal órgão atingido pela tuberculose. Existe também tuberculose extrapulmonar, que pode acontecer, pode se dar em qualquer órgão do corpo. Quais são as medidas de prevenção? Então, eu estou na atenção básica, então eu fiz um diagnóstico da tuberculose. Então, eu preciso identificar os contatos desse paciente com tuberculose. E o que é um contato? Qual é o conceito do que é um contato? É toda pessoa que convive no mesmo ambiente
com paciente com tuberculose pulmonar ativa. Então, um convívio na casa ou em ambientes de trabalho, instituições de longa permanência, escola ou pré-escola. Então, todo paciente, toda pessoa que convive com um paciente com tuberculose pulmonar ativa deve ser investigada. A avaliação do grau de exposição do contato, ela deve ser individualizada. Então, chama a atenção dos profissionais de saúde para que ele possa considerar a forma da doença, o ambiente, onde é que esse usuário ele está, qual foi o tempo de exposição. Então, todos os contatos dos casos de tuberculose devem comparecer à unidade de saúde para investigação da doença, especialmente os intradomiciliares. Então, existe uma forma de cálculo que todo paciente com TB deve ser, tem mais ou menos 4 contatos, né? E esses 4 contatos devem ser investigados. Então, isso aí é para uma estimativa para que a gente possa estimar o número de contatos a serem investigados por uma equipe de saúde da família, ou um serviço, ou um município, para que a gente possa estimar os contatos. Mas, volto a chamar a atenção que uma casa com 10 pessoas, então um desses adoeceu, os 9 outros contatos devem ser investigados quanto à presença ou não da tuberculose. Então, aí voltando para a nossa realidade na atenção básica. Quais ações nós que estamos na atenção básica, nós desenvolvemos para a busca de contatos? Então, eu só faço acompanhar o caso com tuberculose e eu chamo para o serviço todos os contatos dos casos para investigar, para fazer a investigação adequada. Então, eu não vou chamar ponto a ponto aqui da avaliação dos contatos dos casos de tuberculose, porque assim, os manuais da tuberculose são realmente são bem explicativos. Então, eles dizem assim, o ponto de corte, existe um fluxograma para avaliação dos contatos com crianças abaixo de 10 anos e um fluxograma para investigação de contatos para adultos e adolescentes acima de 10 anos. Então, se uma criança inferior a 10 anos, então vou fazer a consulta. Se ele for assintomático, ele vai ter um fluxo. Se ele for sintomático, ele vai seguir um outro fluxo. A mesma coisa, eu sou um adolescente ou um adulto acima de 10 anos. Então, eu vou para a consulta, então o profissional de saúde ele deve investigar se esse usuário, se esse contato ele é assintomático ou se ele é sintomático. Se ele é assintomático, ele vai, então, é recomendado que se faça a prova tuberculínica e a partir do resultado dessa prova tuberculínica, ele vai ter todo um fluxograma de investigação. Se ele é um sintomático respiratório, então vai se investigar a doença. E aí, se for doença, vai tratar. Se não for, então vai seguir investigando para ver se trata ou não de uma doença ativa. Ok? Então, assim, esses fluxogramas, inclusive no novo manual da tuberculose, que tem uma recomendação de 2018, que a gente acha disponível na internet, e tem um novo manual que agora em 2019 vai estar sendo disponibilizado, mas que eu acredito ainda não está disponível no site do Programa Nacional, mas eu acho que a qualquer momento esse novo manual de 2018 vai estar disponível. Não, o manual ele foi elaborado em 2018. Então, assim, além da procura dos contatos, da investigação, uma outra medida de prevenção é a questão da vacinação pelo BCG. Então, é algo que a gente chama atenção. Será que a equipe de saúde da família ou a unidade de saúde faz a vacinação do BCG? Nós sabemos que muitas unidades hoje, elas não têm um profissional qualificado, capacitado para fazer a vacinação do BCG. E ela é importante, medida principalmente de prevenção para as formas mais graves da tuberculose. Então, precisamos saber no meu município, se minha equipe de saúde da família, minha unidade de saúde básica, ela não faz a vacinação de BCG, aonde eu encaminho essas crianças para que façam a vacinação? Então, e precisamos, nós todos que estamos na atenção básica, saber qual é a evolução normal da lesão vacinal, por que tem a lesão e o que a gente não deve fazer, que não deve mexer,
não é só lavar com água e sabão, que não deve fazer curativo, então algumas medidas. Então, eu chamo a atenção para que o profissional, principalmente o enfermeiro, ele possa estar capacitando os agentes comunitários e outros profissionais da atenção básica quanto à evolução normal da lesão vacinal. A questão da prevenção também, como a quimioprofilaxia da tuberculose. Então, todas as pessoas com a investigação dos infectados pela tuberculose, que possuem infecção latente de tuberculose. Então, quais são a quimioprofilaxia? Existem, nem todos que possuem infecção latente vão ter realmente precisam fazer o tratamento para a ILTB, né? Então, precisa haver investigação para que realmente siga a recomendação. Então, deve ser administrada a pessoas infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis aos grupos de alto risco, dentre esses, especialmente os co-infectados pelo HIV, indígenas, recém-nascidos coabitantes do foco tuberculoso ativo, e reavaliando a cada 3 meses. E assim, foi lançado, está disponível na internet um novo manual de 2018 com as novas recomendações, que antes a quimioprofilaxia ela era só feita com a isoniazida. Hoje, a quimioprofilaxia ela é tratada tanto com a isoniazida como a rifampicina, mas a depender da recomendação. Então, precisa estar verificando a dosagem e também a recomendação de um uso de uma droga ou outra. Então, esse é o novo manual, o novo protocolo de vigilância da infecção latente, que foi elaborado em 2018, então, com a recomendação da isoniazida ou da rifampicina. E existe, então, todo um arcabouço teórico que dá subsídio para que o profissional possa se sentir seguro para que possa estar fazendo o tratamento da infecção latente. Então, esse é um dos temas, esse é o primeiro momento que a gente está fazendo aqui nessa web sobre tuberculose, mas nós temos a possibilidade, até março, de realizarmos mais 3 webs com esse tema específico, e um dos temas que a coordenação do Programa Estadual do Programa de Tuberculose chamou a atenção seria a importância de estar justamente falando sobre esse novo protocolo de vigilância e quanto à questão do tratamento. Então, vou chamar um especialista para estar conversando com vocês, para estar justamente tirando melhor as dúvidas e qualificando para que possa estar fazendo o tratamento de uma forma adequada. Então, a hierarquia das medidas de controle da infecção. Então, nós vimos que a infecção se dá pelo contágio via aérea. Então, nós temos que pensar que a primeira forma de medida de controle da infecção são as medidas administrativas. Eu estou numa atenção básica, quais são as medidas administrativas que eu vou estar desenvolvendo para estar controlando no ambiente melhor a infecção? As medidas de controle ambiental e também existe a proteção respiratória. Então, o objetivo é evitar a disseminação das partículas infecciosas no ar. Então, precisamos observar a ventilação do ambiente de trabalho, então, nos consultórios, na sala de espera. Então, assim, se temos um paciente com suspeita de tuberculose, então, o uso do ar-condicionado ele não é recomendado. Para usar o ar-condicionado, precisa ter um filtro especial, então, filtro EPA, que nossas unidades básicas não possuem. Então, faz todo o sintomático respiratório, a recomendação é que desligue o ar-condicionado e coloque o ventilador da forma com que eu vou mostrar aí, para que abra janela e porta, para que a ventilação se dê de uma forma mais adequada. Então, se manter uma distância adequada entre o profissional e o paciente durante o atendimento, uso de ventilador entre o profissional e o paciente, com a direção do ar voltada para a janela aberta. E aí, como eu chamo a atenção de novo, principalmente, então, se eu vou atender um caso com tuberculose, que eu procure ver qual é o consultório que incide sol, que tem incidência de sol, para que eu possa atender melhor e possa ficar melhor protegido. Organização dos atendimentos, das demandas na atenção básica. Tem o uso do EPI pelos profissionais, que é máscara N95.
Então, geralmente na atenção básica não garante para os profissionais o uso da máscara de N95. Tem uma máscara, ela é descartável, mas ela tem uma vida útil maior. Então, ela pode ser reaproveitada. Então, ela usa, guardando de forma adequada, ela dura mais tempo. E também a orientação aos pacientes. Então, todo paciente, todo usuário que chega na unidade tossindo, existe a etiqueta, chama-se a etiqueta da tosse. Vamos recomendar que o paciente, ao tossir ou ao espirrar, use a máscara cirúrgica ou um lenço de papel sobre nariz e boca, evitando o uso das mãos. Após o uso do lenço ou máscara, descartar o lixo e lavar as mãos em água corrente. Existe aqui a etiqueta da tosse, até do hospital de referência, que é o Otávio Mangabeira, que coloca esse cartaz, né, que é uma medida da Comissão de Infecção Hospitalar. Então, assim, se por acaso o paciente não tiver a máscara ou se não tiver um lenço, que ele faça, que ele tossa ou que ele espirre na dobra do braço e depois ele vá ao banheiro e lave o braço. Mas que evite, né, tossir e espirrar sem uma proteção para que menos bacilos sejam jogados no ambiente. Então, assim, adequar o consultório para o atendimento dos casos. Então, a gente vê aqui nesses dois slides, assim, as janelas inadequadas para o atendimento dos casos. Então, a recomendação é que sejam janelas de correr e que tenha o ventilador de pé para que a gente possa direcionar o ar da forma adequada. Então, como falei anteriormente, então, fica o profissional, o usuário, o ventilador. Então, colocar a direção do ar voltada para a janela para que os bacilos possam ser melhor direcionados para o ambiente externo, de preferência que incida sol. A sala de espera, precisamos verificar também, utilizar o atendimento, reduzir a permanência do paciente com tuberculose ou então assintomático respiratório. Né? Então, às vezes, nossa sala de espera está super cheia, com o usuário tossindo, que a gente ainda nem fez o diagnóstico da tuberculose, então precisamos, com jeito, estar encaminhando esse paciente de uma forma acolhedora para um ambiente mais externo, para evitar o contato, né, com outros usuários, ou com a gestante, ou com crianças. Sempre que possível, então, a sala de espera, se possível, ao ar livre. Então, elementos para o diagnóstico. É importante a história clínica. Então, o profissional médico, enfermeiro, que atende esse paciente, realmente verificar os sintomas e sinais sugestivos da tuberculose, a história do tratamento anterior, a presença de fatores de risco. Outro elemento para o diagnóstico, o exame bacteriológico, a questão da baciloscopia. Então, a baciloscopia ela permite detectar cerca de 70% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em uma comunidade. Então, aqui eu chamo a atenção da importância do profissional de saúde fazer a indicação correta de como coletar a amostra de escarro. Então, para o diagnóstico, a coleta de escarro apenas com saliva não é adequada. Então, o profissional de saúde precisa verificar como conduzir da melhor forma isso. Então, a primeira amostra, geralmente, todos os manuais, eles dizem que a primeira amostra deve ser realizada no momento da consulta, a segunda amostra no dia seguinte, ao despertar. Então, e chama atenção para a importância da articulação da atenção básica com o laboratório. Então, esse exame, essa baciloscopia, né? Então, esse coletor com escarro, o paciente deixa lá na unidade. Aonde é condicionado? Ele fica onde? Aonde o profissional coloca? Ele vai colocar numa geladeira com outras, não pode ser colocado numa geladeira que é utilizada para outras coisas, só se fosse uma geladeira para uso exclusivo dos coletores com o exame do escarro. Então, eu tenho uma caixa térmica com gelox exclusivo para fazer esse transporte, eu tenho uma articulação, atenção básica com laboratório, uma vez que eu tenho um escarro, eu entro em contato para que esse exame possa ser encaminhado de forma breve ao laboratório. Então, é outra questão. Então, eu chamei a atenção da atenção básica com a vigilância, mas precisa também uma articulação muito forte com o laboratório, para que a resposta também do laboratório e do exame seja a resposta oportuna. Então, tem as instruções para a coleta de escarro, tanto na primeira amostra, na unidade de saúde, como ela deve se dar,
como da segunda amostra também, o paciente leva o coletor já identificado e no dia seguinte a coleta, quais são as recomendações para que esse usuário possa fazer a coleta da forma adequada. Então, falar de uma forma breve, no dia que ele vai em casa fazer a segunda coleta para o diagnóstico da tuberculose. Então, o profissional ele deve recomendar que beba muito líquido, que durma sem travesseiro, pois facilita a saída do escarro do pulmão. Na hora da coleta, lavar a boca em jejum, forçar a tosse, escarrar dentro do pote, fechar firmemente, proteger da luz. Então, são recomendações que nós todos que estamos na atenção básica precisamos saber. Precisa a gente decorar isso tudo? Não. Isso tudo, todos os manuais trazem isso. Então, a gente precisa saber só aonde pegar as informações para que o tratamento seja e a orientação seja adequada. Então, a primeira coleta para o diagnóstico é feita na unidade de saúde. Então, vamos supor, eu não sou enfermeira, mas eu sou enfermeira e dou um coletor para o usuário. Eu recomendo que ele faça a coleta do escarro. Ele vai para o banheiro, para um local fechado? Não pode. Então, ele tem que ir em um local aberto para que ele possa fazer essa coleta. Será que na minha unidade de saúde da família eu tenho, ou na unidade básica, eu tenho um local adequado para que ele faça essa coleta? Então, como está, além disso, além do local adequado, eu preciso saber como está organizado o acondicionamento dos coletores dentro da unidade e a questão do transporte da unidade para o laboratório de referência. Outro elemento para o diagnóstico é a questão da cultura. Então, que tem indicações, e aí eu vou estar passando um pouco isso, e a cultura é considerada o padrão ouro para o diagnóstico da tuberculose, certo? E tem indicações de como eu fazer cultura com identificação e testes de sensibilidade. Então, todo caso de tuberculose resistente, com antecedente de tratamento prévio, pacientes imunodeprimidos, paciente com baciloscopia positiva ao final do segundo mês de tratamento, um caso de falência, investigação de tuberculose resistente, eu devo fazer a cultura com testes de sensibilidade. Mesmo o coletor que faz o exame da baciloscopia, eu vou estar encaminhando para a realização da cultura. Então, o exame radiológico, ele apenas é um auxiliar do diagnóstico de tuberculose, ele sozinho, ele ele sugere, é um exame que sugere a possibilidade de ser um caso de tuberculose, mas ele não define o diagnóstico. Então, no meu município, precisamos saber, existe um fluxo municipal para a realização do exame de raio-x? A questão do PPD, da prova tuberculínica, outro elemento para o diagnóstico. A minha equipe, eu tenho profissionais capacitados para a realização do PPD, então, para eu estar identificando um usuário com infecção latente, eu preciso ser capacitado para a prova tuberculínica. Então, se não tenho, para onde eu encaminho? Então, os profissionais da atenção básica realizam PPD na unidade básica? Se não, qual o fluxo do PPD no meu município? A histopatologia, então, é o caso de tuberculose extrapulmonar. Então, é um outro elemento para o diagnóstico. Então, que faz a avaliação histológica do tecido obtido a partir da biópsia. E também existe o teste rápido molecular para a tuberculose. Então, a baciloscopia, o tempo médio para o resultado é um dia. Esse teste rápido molecular para a tuberculose, ele dá o resultado em 2 horas. Aqui na Bahia, 4 municípios receberam esse aparelho. Então, quais foram os municípios? Salvador, Feira de Santana, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Então, existe nota informativa número 9 de 2014, que está disponível também no site do Programa Estadual da Tuberculose, que todos podem ter acesso, que ele diz o que é o teste rápido molecular, o que é que ele identifica e qual é a recomendação. Então, quais são as indicações? Então, um caso novo de tuberculose pulmonar ou laringe em adulto e adolescente, um caso de tuberculose extrapulmonar nos materiais biológicos válidos. Então, quais são eles? Escarro, lavado gástrico, líquido, para triagem de resistência. Então, este aparelho ele só faz triagem para resistência da rifamicina. Então, para os outros medicamentos, ele não faz rastreamento
para a investigação de outros casos de resistência. Então, falei também inicialmente, naquele primeiro slide, que a tuberculose, junto com a HIV, a importância da investigação de todo paciente com o diagnóstico de tuberculose ser investigado para o HIV também. Então, é a doença que mais mata entre os portadores de AIDS. Então, todo paciente em tratamento de tuberculose, ele deve ser investigado quanto ao HIV. Então, o diagnóstico precoce de infecção por HIV em pessoas com tuberculose tem importante impacto no curso das duas doenças. Então, eu tenho um diagnóstico de tuberculose, eu solicito o teste de diagnóstico HIV imediatamente. A minha unidade, ela possui o teste rápido, então, existem profissionais capacitados para a realização do teste rápido. Se o resultado é negativo, ou, se o resultado der positivo, eu vou encaminhar o SAI para a continuidade do tratamento de tuberculose e início oportuno do tratamento com antirretrovirais. Ou, se eu não tenho profissionais capacitados para o teste rápido, eu vou pedir o teste ELISA convencional e, se o resultado também der positivo, eu vou ter o mesmo encaminhamento. Então, qual é a hierarquização da atenção à tuberculose? Então, na atenção primária à saúde, eu vou fazer o tratamento, como eu mostrei antes, com o esquema básico. Então, com o esquema básico, então, as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, vão estar fazendo tratamento da tuberculose para os casos novos de tuberculose e com o esquema básico. Então, o outro nível de atenção, a referência secundária para os esquemas especiais, e tem a referência terciária para os esquemas especiais individualizados, que os centros de referência dos hospitais que fazem esse tipo de acompanhamento desses usuários. Na atenção básica, eu devo indicar e prescrever o esquema básico, acompanhando o tratamento dos casos confirmados bacteriologicamente, então através da baciloscopia, se possível com tratamento diretamente observado, e realizando mensalmente as baciloscopias de controle até o final do tratamento. Então, eu faço, para fazer o diagnóstico da tuberculose, eu preciso de 2 baciloscopias para o diagnóstico. Então, se eu ainda não, eu sou um caso de tuberculose, eu ainda não fiz o tratamento, eu ainda vou ter bastante escape. Então, vou ter ainda bastante material. Mas, à medida que eu for utilizando a medicação, é óbvio que o resultado que se espera é que essas baciloscopias de controle, ela vai ter mais saliva do que escarro, porque eu estou melhorando da doença. É isso que se espera. Então, a baciloscopia de controle, então, o laboratório, ele vai estar verificando se é uma baciloscopia de controle, o paciente que está em tratamento, ele vai fazer o exame, vai realizar só com a saliva, vamos supor. Mas para o diagnóstico, muitas vezes esse resultado, apenas com saliva, o laboratório às vezes devolve dizendo que o material é inadequado. Então, a gente precisa ter bastante cuidado ao solicitar a baciloscopia, se trata de uma baciloscopia de diagnóstico ou se é uma baciloscopia de controle, que é durante o tratamento do paciente. Na atenção básica também, eu vou identificar precocemente a ocorrência de efeitos adversos, conduzindo e orientando os casos que apresentem efeitos considerados menores, que eu vou estar falando quais são esses. Receber os casos contra-referenciados para acompanhamento e tratamento diretamente observado e compartilhado. Encaminhar para a unidade de referência os casos nas seguintes situações. Casos com forte suspeita clínico-radiológica e baciloscopia negativa. Casos de difícil diagnóstico, casos de efeitos adversos importantes, casos de falência, qualquer tipo de resistência, casos com evolução clínica desfavorável. Na referência secundária, então, ele estabelece o diagnóstico diferencial da tuberculose pulmonar negativa, baciloscopia, caso com apresentação radiológica atípica e formas extrapulmonares. Eu chamo a atenção aqui na questão da referência secundária, que é a questão da importância da articulação com a atenção básica. Então, a atenção básica deve estar garantindo o tratamento diretamente observado para os casos indicados, podendo ser realizado na própria referência ou na atenção primária, ou então a supervisão do tratamento compartilhado.
Na referência terciária, então, ele faz o diagnóstico e trata todos os casos com qualquer resistência, seja a monoresistência apenas a uma medicação, a poliresistência, a tuberculose multiresistente, ou então a extensivamente resistente, realizando mensalmente os exames de controle. E aí sempre é importante saber desses casos com maior complexidade, a atenção básica precisa estar sabendo desses casos, para, se possível, também está fazendo uma supervisão compartilhada junto com essa referência terciária. Então, casos que são de um município do interior, mas que fazem tratamento aqui em Salvador, numa referência terciária, esse município precisa estar sabendo, porque o paciente não fica o período todo do tratamento em Salvador, ele volta para o seu município. Então, a atenção básica precisa saber que na sua área de abrangência existe um caso de multiresistência e que ele está em tratamento. E é importante, se possível, acompanhar para verificar se esse usuário está fazendo o uso adequado da medicação. O tratamento básico na atenção básica, como se dá? Então, a combinação de 4 medicamentos, a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e a tambutol, todos em um único comprimido, que dura em torno de 6 meses, com tomada de medicação diária, contínua e ininterrupta, administrada de preferência em única tomada, em jejum ou em caso de intolerância digestiva junto com a refeição. No tratamento correto, as chances de cura chegam a 95%. Então, o tratamento básico, ele mudou aqui no Brasil a partir de 2010, né? Então, passou na dose combinada, e a gente chama a atenção que antes disso, os pacientes tinham que tomar várias medicações, chegavam a ter que tomar 9 comprimidos para poder fazer o tratamento do esquema básico. Então, essa nova recomendação de 2018, ele traz na fase intensiva do tratamento, que são os 2 primeiros meses, ele faz um recorte diferenciado, que acima de 70 quilos, a recomendação é que seja tomada a dose de 5 comprimidos. Anteriormente, vinha, o ponto de corte eram 50 quilos acima, que eram 4 comprimidos. Essa nova recomendação do Ministério da Saúde, ele traz esse recorte para cima de 70 quilos, certo? Tanto na fase intensiva, como na fase de manutenção. O que a gente chama a atenção, que o que difere no tratamento do esquema básico para os pacientes é justamente a questão do peso. Então, a depender do peso, tem a recomendação da quantidade de comprimidos a serem tomados. Então, na fase intensiva, são as 4 drogas, né, na dose combinada, e na fase de manutenção, que são os outros 4 meses, que são a isoniazida e a dose combinada, só com 2 drogas, com a isoniazida e a rifampicina. Então, como é que o acompanhamento do tratamento na atenção básica ele se dá? Então, a gente deve desenvolver atividades para adesão ao tratamento. Então, não é um tratamento de 6 meses, não é um tratamento muito fácil, né? Então, a dose diária. Então, é por isso que o Ministério, a Organização Mundial de Saúde, sempre está priorizando o tratamento diretamente observado, que deve ser realizado por um profissional de saúde, não por um familiar. Então, eles recomendam, principalmente para os casos pulmonares bacilíferos, principalmente os usuários de droga e álcool, casos de retratamento após abandono, moradores de rua, doentes privados de liberdade, institucionalizados. Aí eu chamo a atenção. Aqui em Salvador, que eu achava que seria super fácil se fazer o tratamento diretamente observado na penitenciária daqui, nós fomos conversar lá com o pessoal e a gente tivemos muita resistência de realizar, por incrível que pareça, o tratamento diretamente observado com os usuários que estavam eles privados de liberdade, né? Ou então albergados. Então, para a realização também do acompanhamento do tratamento da tuberculose, devemos também realizar busca ativa de faltosos às consultas. Então, o paciente faltou hoje. Então, se ele passar 30 dias sem tomar a medicação, ele é considerado um abandono do tratamento. Então, se possível, na mesma semana que ele falte a uma consulta, deve-se fazer a busca justamente desse faltoso para evitar o abandono do tratamento. Precisamos avaliar a evolução da doença e, quando possível, acompanhar a regressão ou agravamento das lesões através de exame de raio-x, nem sempre é possível, e realizar a baciloscopia de controle mensal. Então, durante o tratamento,
Todo paciente pulmonar positivo deve estar fazendo a baciloscopia de controle mensal. Quais são essas reações adversas mais importantes, né, mais frequentes no esquema básico? Então, a mudança da coloração da urina, então, que ocorre universalmente, a intolerância gástrica, então, náusea, vômito em 40%, alterações cutâneas, icterícia, dores articulares. Então, mas a maioria dos pacientes, eles completam o tratamento sem efeitos adversos importantes. Os principais fatores relacionados, então, precisamos ver a dosagem, o horário de tomada da medicação, a idade, o estado nutricional do doente. Então, aqui a gente chama atenção. Então, uma equipe do NASF que tenha uma nutricionista, é muito importante que essa nutricionista seja inserida nesse tratamento para fazer justamente esse acompanhamento nutricional e poder fazer com que esse usuário ele tenha um desfecho melhor. Então, os pacientes etilistas com disfunção hepática, renal, a gente precisa estar realmente verificando. E quando encaminhar para a unidade de referência? Então, estou em tratamento com esquema básico, mas eu, profissional de saúde, identifico evidências clínicas de hepatopatias. A questão de gestantes, então, que elas não devem usar o etambutol, então eu devo estar encaminhando para referência. Crianças, pacientes HIV positivo ou com AIDS, evidências clínicas de nefropatias, pacientes que apresentam efeitos colaterais graves durante o paciente, a falência do tratamento. Então, o paciente ele está fazendo o uso correto da medicação, mas no segundo mês de tratamento ele ainda apresenta baciloscopia positiva. Eu devo encaminhar para a unidade de referência para estar investigando se é um possível caso ou não de tuberculose resistente. E assim, os manuais de 2011, ele explica direitinho como fazer estimativa de casos. Então, eu sou sou um profissional da saúde da família, então eu sei qual é a população da minha área de abrangência. Então, eu estimo o número de sintomáticos respiratórios e a partir da minha estimativa, que é 1% da minha população, os estudos dizem isso, que 1% é sintomático respiratório. E desses 4% é pulmonar positivo. Então, o programa estadual, ele disponibiliza para as vigilâncias epidemiológicas dos municípios essa planilha Excel, que uma vez eu colocando aqui o número de sintomáticos respiratórios, ele faz todo o cálculo do que é esperado de casos e de sintomáticos respiratórios para o meu município ou para a minha equipe de saúde da família. Então, é importante que toda a equipe tenha conhecimento que existe essa planilha para eu planejar meus casos de tuberculose. Então, com isso, eu posso planejar o número de coletores que eu vou precisar, o número de exames, de baciloscopias, de teste HIV, de raio-x, de medicamentos que eu vou precisar. Então, vou também planejar o número de sintomáticos respiratórios e contatos. Quantos coletores eu vou precisar durante o ano? Quantos exames de baciloscopia, PPD e raio-x eu vou precisar durante o ano? Então, a gente está aqui em janeiro. Importante pegar essa planilha, planejar, ver quantos casos, possivelmente, com a minha população eu tenho. A partir disso, eu planejo quantos coletores, quantos exames, o que de medicamento e de apoio diagnóstico eu vou estar precisando. Então, aqui essas ações aqui eu vou estar passando de uma forma breve, mas é importante. Atenção básica e vigilância caminharem de forma conjuntas. Então, a atenção básica não dá conta sozinha, nem a vigilância sozinha dá conta do problema com a tuberculose. Então, é importante quem está na atenção básica saber que tudo que é feito e que é notificado na atenção básica é de importância para o sistema de vigilância. Então, precisamos saber quais são os instrumentos que o programa preconiza. Então, primeiro, o registro de sintomático respiratório. Todo caso com tosse persistente há mais de 3 semanas, eu vou estar registrando nesse livro. Então, o instrumento de informação de caráter confidencial deve ser cuidadosamente protegido. Então, é uma atividade prioritária do programa e pode ser desenvolvido por todos os profissionais da atenção básica. O controle de contatos. Então, eu identifiquei o contato. Se eu tenho um caso de tuberculose, então, o profissional da equipe de saúde da família ou da atenção básica vai estar identificando quais são todos os contatos desse usuário e quais são os exames que vão ser necessários serem feitos e registrando da forma adequada. Então, esse registro, no manual de 2011, que está disponível na internet,
tem esse modelo para o controle de contatos. E, assim, a notificação, todos os casos de infecção latente de tuberculose, existe um sistema de informação próprio e antes não eram notificados os casos. Agora, todo caso de infecção latente, ela tem que ser notificada e existe o sistema para notificação desses casos, para o tratamento da infecção latente. E existe também, assim como o livro verde para... Então, tem o livro do sintomático respiratório, que eu já mostrei, tem o livro do registro para acompanhamento do tratamento da infecção latente. Então, um usuário que está com infecção latente, que vai fazer o tratamento da infecção latente, ele precisa ser notificado e a unidade básica ela precisa ter esse livro para estar registrando, para poder fazer o acompanhamento adequado e estar lançando no sistema de informação os dados, que é de importância da vigilância epidemiológica. A notificação do caso de tuberculose. Então, a tuberculose, todos sabem, a doença de notificação compulsória. Uma vez notificado no sistema, esse caso só vai ser encerrado quando a equipe de saúde da família colocar lá no boletim de acompanhamento que o caso foi encerrado. Então, uma vez notificado, o caso está lá no sistema de notificação e ele precisa ser encerrado da forma adequada. Então, esse é o livro verde para todo paciente que está em tratamento na unidade. Então, ele tem que ser registrado. Eu preciso decorar porque como eu devo registrar? Não, é de forma uniforme e na contracapa do livro ele mostra como é que eu devo estar registrando o caso pulmonar positivo, como é que eu coloco a forma extrapulmonar, a baciloscopia de controle, como é que eu registro, o resultado da baciloscopia de diagnóstico, como é que eu registro. Então, na contracapa do livro, existe toda uma padronização para que todos os profissionais que atuam no programa de tuberculose no Brasil tenham uma uniformidade, uma padronização nos registros. A ficha de tratamento diretamente observado. Então, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que os pacientes, principalmente bacilíferos, realizem o tratamento diretamente observado. A gente sabe da dificuldade do paciente, todo dia na unidade, um profissional, e todo dia na residência de um paciente, para poder fazer, para visualizar a ingestão da medicação. Então, mas nós temos etapas para implantação, tanto na unidade como no domicílio. Então, o tratamento diretamente observado, é a observação da tomada da medicação por um profissional de saúde. Então, a tomada da medicação verificada por um familiar para o Ministério da Saúde não é aceita como um tratamento diretamente observado. Então, na unidade de saúde, devo identificar e ordenar o local adequado para o acolhimento desse paciente, para ele tomar medicação com água e com copo descartável, viabilizar incentivos e facilitadores. Será que a minha unidade ela garante o transporte para que esse usuário venha todo dia, segunda a sexta-feira, para que seja verificada essa ingestão da medicação? Utilizar os instrumentos de registro, verificar possíveis efeitos colaterais e paciente faltoso. Então, paciente faltou hoje, então, verificar como faz essa busca ativa desse usuário. Já no domicílio, então, precisamos também estabelecer um fluxo de visita e supervisão, ou agente comunitário ou outro profissional de saúde, de forma compartilhada, ser responsável por esse tratamento diretamente observado. Utilizar os instrumentos de registro. Então, precisamos, para todos os pacientes que fazem o tratamento diretamente observado, precisamos ter uma ficha individual para fazer o registro e verificar os possíveis efeitos colaterais. Então, qual a melhor estratégia a ser adotada pela equipe de saúde da família ou unidade básica? Cada um vai ver na sua realidade se é melhor vir para a unidade ou se é possível, através das visitas domiciliares, acompanhar o tratamento diretamente observado. Então, uma vez o paciente sendo notificado, através da ficha de notificação, então ele mensalmente é emitido pela vigilância epidemiológica, mensalmente ou bimensalmente, depende de como é esse fluxo no município. Então, esse boletim de acompanhamento do tratamento é encaminhado para a unidade, para que, com os dados registrados no livro verde, que é o livro de acompanhamento, ele possa estar registrando aqui no boletim de acompanhamento e devolvendo essa informação para a vigilância epidemiológica do município.
Isso é fundamental. Então, o caso é notificado, ele é acompanhado da forma correta e a gente espera que ele seja encerrado também da forma correta, se possível com cura. Então, quando nós damos entrada na ficha de notificação, existe o tipo de entrada. Precisamos verificar os conceitos do que é um caso novo, do que é uma recidiva, do que é um reingresso após abandono, do que é um não sabe, do que é uma transferência, do que é um pós-óbito, para que na hora do registro a gente registre da forma adequada e notifique no sistema de informação da forma adequada. E aí, quando vem para o boletim de acompanhamento, nós temos a situação de encerramento. Então, se passou 6 meses, 9 meses de tratamento, como é que eu vou encerrar esse caso? Foi uma cura? A gente espera que seja uma cura. Mas abandono, óbito por TB, óbito por outras causas, transferência, mudança de diagnóstico, mudança de esquema, falência, abandono primário, então precisamos verificar e saber conceitualmente como é isso. Então, como é que o fluxo da informação se dá? Precisamos articular atenção básica e vigilância. Então, a unidade básica, ele notifica, então o programa municipal, ele acompanha, o estadual também, o ministério, e é uma doença de relevância para a Organização Mundial de Saúde. Então, quem faz essa tabulação dos dados epidemiológicos é a vigilância epidemiológica. Existe um manual de recomendações, como a gente tabular de forma padronizada os indicadores para o Brasil de uma forma, então, seja no Acre, seja no Rio Grande do Sul, tabulamos todas as informações de forma correta para que a gente possa, os dados possam ser comparáveis, né? E nós possamos verificar isso. Já estou quase terminando. Então, sistema de tratamento e informação para a tuberculose. Então, um caso novo, como eu falei, ou reingresso após abandono, um caso de recidiva, então nós podemos dar início ao tratamento na atenção básica. Então, o sistema de informação é o SINAM. E o esquema básico é aquele que eu já mostrei. Então, nós podemos encerrar, a gente espera que encerre por cura. Vamos evitar o abandono, diminuir o óbito. Então, uma meta para o controle e o fim da tuberculose para 2035 é um óbito para 100 mil habitantes. Não precisamos estar atentos aos óbitos na nossa área de abrangência. Precisamos verificar a transferência. Então, um paciente que foi diagnosticado no serviço especializado, numa UPA, num hospital, ele vem para a unidade básica. Então, será que esse paciente que foi transferido, ele chegou na unidade básica? Precisamos verificar e registrar na notificação dos casos de forma correta. Mudanças de esquema e mudanças de falência é outro sistema de informação, não é o SINAM, e eu não vou entrar aqui, porque são os esquemas especiais que eles são acompanhados nas referências secundárias ou nos hospitais ou policlínicas. Então, quais são as ações para o controle da tuberculose? O que é que a gente precisa verificar? Então, eu estou em janeiro de 2019, eu vou identificar os sintomáticos respiratórios e contatos. Vou realizar e garantir a realização da vacinação do BCG e do PPD. Referenciar para serviço de apoio diagnóstico, raio-x e como é meu fluxo para o laboratório. Solicitar e realizar o teste HIV para todos os casos de tuberculose. Solicitar cultura e teste de sensibilidade quando indicado. Realizar diagnóstico, tratar e acompanhar as infecções latentes de tuberculose e os casos novos de tuberculose com esquema básico, até a alta. Identificar crianças com clínica sugestiva de tuberculose e encaminhar para a unidade de referência para confirmação diagnóstica. Dispor de estoque de medicamento. Como é que, uma vez diagnosticado, como é que eu já tenho pelo menos um esquema na minha unidade de saúde da família para iniciar? Se eu não tenho, como é que eu consigo? Preciso verificar e saber disso. Eu preciso ter todos os instrumentos de registro da vigilância. Preciso articular com a vigilância. Será que a minha unidade de saúde da família tem todos os livros de registro que são preconizados pelo programa? Preciso desenvolver atividade de educação permanente de mobilização social. Então, quais são as contribuições da atenção básica no controle da tuberculose? A gente espera que quanto maior o número de unidades de básicas e equipes de saúde da família desenvolvendo ações para o controle de tuberculose, mais abrangente poderá ser a procura dos sintomáticos, mais rápido e precoce o início do tratamento, mais adequada a supervisão, maior garantia da cura, se eu tenho uma supervisão mais direta do tratamento, eu tenho uma maior garantia da cura, uma mais rápida e eficaz interrupção da transmissão. Eu passo aqui a cobertura da estratégia de saúde da família na Bahia, então a gente vê muitos municípios com 100%
de cobertura da estratégia de saúde da família. Se tem 100% de cobertura da estratégia, cabe à atenção básica acompanhar os casos de tuberculose, identificar os casos mais complexos para poder encaminhar e serem tratados em outros níveis hierárquicos de saúde, mas precisamos acompanhar e tratar todos os casos esperados. Os atributos da atenção primária à saúde, eles dialogam totalmente com o programa de tuberculose. Então, a porta de entrada preferencial é a atenção primária à saúde. Então, precisamos diagnosticar precocemente os casos na atenção básica. Deve ser coordenadora do cuidado. Então, eu preciso identificar precocemente os casos, e os casos de maior complexidade, eu preciso coordenar e estar referenciando para os outros níveis de atenção. Preciso orientar a família, orientar a comunidade. Eu preciso garantir a integralidade do cuidado. Então, a longitudinalidade do cuidado que a gente precisa estar em atenção. No instrumento de avaliação externa do PEMAC, ele traz elementos para atenção à pessoa com tuberculose. Então, do que eu falei aí, então, se a gente estiver atento a isso, a gente vai garantir uma boa avaliação para o PEMAC. Então, a equipe de atenção básica possui registro do número de usuários de tuberculose. Quando há usuário diagnosticado com a tuberculose, a equipe realiza consulta ou encaminha. Qual a disponibilidade de oferta de consulta para pessoas com tuberculose? Diariamente? Entre 2 ou 4 vezes? Menos de 2 vezes? Eu garanto. Como é que eu faço? Como eu me organizo o atendimento, a atenção aos pacientes usuários da minha área de abrangência? A primeira amostra de escarro para o diagnóstico é coletada na primeira abordagem, na consulta com o usuário. Então, já falei anteriormente sobre isso. A equipe realiza a notificação dos casos? Existe documento que comprove? A equipe realiza o acompanhamento do tratamento diretamente observado? A equipe realiza busca ativa para o sintomático, para o contato, para o faltoso, para o caso de abandono, ou não realiza a busca ativa? Então, todos esses elementos que o PEMAC traz, eu já falei anteriormente. Então, já quase finalizando, eu chamo a atenção para a questão do preconceito que a tuberculose traz. É uma doença ainda muito carregada de estigma social. E mesmo compreendendo-se que a mesma tem cura, prevalece o medo da doença no convívio familiar e social. Então, quais os preconceitos que observamos no cotidiano do nosso atendimento? Como a gente pode atuar para diminuir esse preconceito? Como isso interfere ou atrapalha no controle da tuberculose pelos profissionais de saúde? Então, chamando a atenção agora para o Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose, que é dia 24 de março, né? Então, março próximo. Então, precisamos já estar verificando e como a gente desenvolver ações de mobilização para estar identificando os casos na minha área de abrangência. A importância de estar estabelecendo parcerias. Existe o Comitê Baiano de Combate à Tuberculose. Inicialmente era o Comitê Metropolitano, com parceiros que atuam para poder diminuir o preconceito, garantir benefícios sociais, garantir a cura, garantir direitos. Então, existem várias ações. Então, no ano de 2018, toda primeira quinta-feira do mês, eles se reuniam na DIVEP, né? Junto com o Programa Estadual de Tuberculose e com parceiros. Então, quem tiver interesse, eu vou estar dando aqui o contato do Programa Estadual de Tuberculose, porque é importante o envolvimento de todos nessa luta. Então, assim, num ano, conseguimos uma parceria com a Coelba, aqui do lado esquerdo, que eles colocaram em todas as contas de luz da Bahia, que essa informação, tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose, procure o posto de saúde mais próximo. Então, todas as contas de luz da Bahia, no ano anterior aí, veio com essa informação. Então, chamar atenção para o papel dos enfermeiros na atenção básica, que tem um parecer, uma portaria do COFEM, que garante que o enfermeiro ele pode solicitar os exames e pode também estar recomendando e prescrevendo a medicação para o programa de tuberculose. Então, esse é de 22 de maio de 2018. Então, está disponível aí na internet. Então, é só verificar que os enfermeiros têm essa garantia, tanto do COFEM como do Ministério da Saúde. Então, existem muitos protocolos, recomendações de tuberculose, muitos manuais que realmente dão um embasamento teórico para poder os profissionais que estão atuando possam ter se sentir mais qualificado para poder estar atendendo os casos. Então, tanto para a prova tuberculínica, para o teste rápido molecular, o teste rápido do HIV, para o tratamento diretamente observado.
Então, esses são os manuais mais novos. Então, esse protocolo de vigilância que eu falei, o Brasil Livre de Tuberculose, com todos os pilares, o que pode ser desenvolvido. Esse protocolo também de 2018, o protocolo de vigilância do óbito, convenção de tuberculose nas causas de morte. Então, importante fazer essa parceria, atenção básica e vigilância para poder melhorar as informações. Existe esse manual de recomendações que também está na internet disponível, de 2018, que é a base para o novo manual de tuberculose que deve estar chegando aos municípios de vocês agora no ano de 2019. E já finalizando, para a gente evitar, aumentar a taxa de cura, reduzir o abandono, aumentar a detecção do caso, evitando a tuberculose multiresistente, nós precisamos ter um programa de tuberculose estruturado e descentralizado. As unidades de saúde da família, na atenção básica, atendendo aos casos, articulando a rede, organizando os fluxos, envolvendo a comunidade, aumentando a cobertura da estratégia, nós recursos humanos capacitando os profissionais, assegurando insumos e equipamentos, articulação com a vigilância, articulação com outros pontos da rede. Então, todos juntos nessa luta para que a gente possa garantir realmente um país livre da tuberculose. Precisamos do apoio laboratorial, da medicação, de profissionais qualificados e capacitados, realmente agir utilizando e verificando as normatizações de condutas, verificando o sistema de informação, articulando com a vigilância para que a gente possa estar registrando tudo da forma mais adequada. Então, e qual o papel da saúde nesse contexto que a gente vive, assim, um relatório da ONU prevê 2 bilhões de pessoas vivendo em favelas até 2030, e nós vemos que a tuberculose é um problema social também. Então, se esse quadro social está aí, urgente, né, está aí abrangente, como é que nós vamos intervir nisso? A saúde sozinha não dá conta, vamos articular com a assistência social, com as parcerias, para que a gente possa estar adequando as questões. Então, esse momento aqui eu tive uma parceria muito forte, tenho um contato muito forte assim, com a equipe do programa estadual, com Francisco, com Maria da Natividade, com Sandra. Então, aqui estão os contatos dele. Existe o blog do programa estadual, com contato aqui telefônico e e-mail. Então, eles estão à disposição para o que vocês precisarem de apoio na qualificação, no acompanhamento, para que esse quadro realmente seja diferenciado aqui na Bahia. E a gente tem a proposta agora em março para que faça cursos de interesse. Então, existe um novo manual para o manejo da tuberculose, existe o manejo da infecção latente, a questão do novo protocolo para vigilância de óbitos. Então, existem muitos materiais novos, então, que a gente vai estar adequando aqui, a gente vai estar divulgando em tempo oportuno para que vocês possam ser melhor acompanhados e qualificados. Então, só tenho a agradecer. Então, a luta da tuberculose é uma luta de todos nós. Agradecer a todos a paciência, desejar um feliz 2019 e estamos à disposição para o que precisar. Bom, gente, então, assim, eu vou estar aqui respondendo algumas dúvidas. Assim, eu não sou do Programa Estadual de Controle da Tuberculose, mas, assim, eu posso... A primeira dúvida é por que ocorre a diferença entre priorização dos municípios do Estado e do Ministério da Saúde. Então, assim, é apenas o recorte na incidência e nos resultados, né? Então, dos programas municipais, eles fizeram um recorte para incidência, vamos supor, de 30, quem tinha uma incidência superior ao estado da Bahia, foram os 10 municípios que foram priorizados pelo Ministério da Saúde. Mas já o estado ele priorizou de alguns outros municípios com alta carga de co-infecção TB-HIV, com um percentual altíssimo de óbitos por tuberculose. Então, a diferença da priorização foi em função disso. Foram olhares diferentes, mas o que se quer, tanto o Ministério da Saúde como o Estado, é realmente dar respostas melhores ao programa de controle da tuberculose. Existe alguma ou outra questão? Existe alguma ação ou motivo para que o estado de Santa Catarina, Tocantins e Distrito está com menores índices de tuberculose? Aí, assim,
Essa é uma pergunta difícil, assim, eu não tenho acompanhado diretamente, né, essas questões, mas o que pode ser a questão, a tuberculose fala muito de organização de serviço e fala muito da questão social. Será que Santa Catarina tem uma organização do sistema de saúde melhor? Não estou afirmando, só estamos refletindo aqui. Será que tem uma organização melhor do sistema? Ou então, a condição social é melhor do que o nosso Estado? Precisamos ver isso. Distrito Federal, como é que se dá isso? Será que garante? Será que esses 3 estados que vocês falam, eles conseguem garantir o tratamento diretamente observado, que é algo que a gente não consegue aqui na Bahia? Entendeu? Então, é uma estratégia que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Nós ampliarmos o tratamento diretamente observado. A gente aqui na Bahia conseguiu avançar pouco. Será que esses três estados, eles garantem todo paciente diagnosticado com tuberculose, eles são acompanhados com tratamento diretamente observado? Porque se eles vão ter um desfecho, espera-se que eles vão ter um desfecho melhor. Então, eles não vão abandonar. Quando o tratamento é realmente diretamente observado, espera-se que o paciente cure e que ele não abandone o tratamento. Outra questão, como abordar o cliente que faz uso e distribuição de drogas, que vai e volta ao sistema prisional, faltando ao controle das doses. Como abordar o cliente que faz uso e distribuição de drogas? Aí eu não entendi muito essa questão, como abordar o cliente que faz uso e distribuição das drogas. Então, será que é na farmácia, na hora que o... que usa droga, usuário que... olha, nós temos, isso aí é uma questão bem relevante, viu? O cliente que faz uso e distribuição de drogas. Quando eu estava aqui no programa de tuberculose daqui da Salvador, como coordenadora, nós tínhamos um usuário de drogas e álcool e outras drogas, e ele tinha tuberculose resistente, e ele trabalhava no Pelourinho, ele distribuía drogas. Então, assim, não existe ainda... Anteriormente, a gente não tem como a gente garantir a questão assim, olha, esse paciente que faz uso de álcool e outras drogas e que ele tem faz um tratamento irregular, a gente vai conseguir fazer o tratamento colocando ele numa casa e garantindo, ou tendo num hospital durante todo o período. A gente não consegue, né? E que vai e volta ao sistema prisional. Essa é a grande questão. Vai e volta do sistema prisional, a gente não tem como garantir que ele realmente complete o tratamento. Então, um paciente é diagnosticado dentro do sistema prisional, ele sai e a gente não tem que garantir, porque a coisa que ele mais quer é não ser encontrado quando ele sai da prisão. Então, o sistema de saúde encontrar esse usuário é muito difícil. A gente já fez várias ações, mas assim é algo que realmente é difícil a gente garantir isso. E faltando ao controle de doses, uma vez, então, o paciente não veio para a unidade e faltou a consulta, que a gente realmente recomenda é que ele não veio para a tomada da medicação, é que na mesma semana o profissional de saúde entre em contato para que ele possa possa dar continuidade ao tratamento. Então, qual é a melhor abordagem junto a moradores de rua para a garantia da continuidade do tratamento? Esse também é um grande desafio. Porque, assim, o que mais a gente via era assim, vamos supor que vou dar um exemplo de Salvador. Os moradores de rua, essencialmente aqui de Salvador, eles dormem muito no centro histórico. Então, eles iam para a unidade, eram acompanhados no segundo centro, no Ramiro de Azevedo. Então, eles levavam a medicação e quando a gente fazia abordagem na rua, eles estavam com o saco cheio de medicação, não tomava. Então, assim, quando a gente buscava para que eles fossem, a gente dava o café da manhã para que eles fosse verificado a tomada da medicação, a gente não tem como garantir, né? Para um morador de rua, só se a gente tivesse um abrigo social para que a gente pudesse garantir que no período do tratamento ele pudesse realmente realizar. Então, esse apenas é algo que eu estou dizendo, sugerindo, mas é algo que é muito complexo, né? O
que pode fazer enquanto profissional de saúde frente aos casos de pacientes de difícil adesão, extremamente resistentes e que se recusam a usar a medicação? Aí a grande questão é a gente identificar quem seria uma pessoa que tivesse uma boa articulação com esse paciente de difícil adesão para que pudesse fazer uma parceria. Né? Assim, eu tenho um exemplo muito grande de uma enfermeira daqui, que é Eurides, né? Que trabalhava no Distrito Cabula Beiru, hoje ela está aposentada, e que ela tinha uma cura aqui em Salvador maior do que todas as outras unidades. Ela e Simone, no segundo centro, elas garantiam. Por quê? Principalmente ela fazia parcerias. Então, até com usuários de drogas, ela ia para os chefes desses usuários de droga, entendeu? Que fazia uma articulação toda com eles, e ela disse que não tinha medo de entrar em qualquer lugar e conversava e dizia da importância e mostrava da dificuldade que era uma doença que podia matar e que poderia disseminar para outras pessoas. Então, ela fazia parcerias. Então, o que eu acredito nos pacientes de difícil adesão é a questão da parceria. Uma outra parceria que eu fiz, que foi bem interessante no distrito de Brotas, foi com uma mãe de santo de um terreiro que tinha muitos usuários ou muitos pacientes identificados com casos de tuberculose. Eles diziam que não faziam tratamento por questão religiosa. Então, nós fomos conversar com essa mãe de santo, dizendo que tudo bem que a gente respeitava muito a questão religiosa, mas se ela pudesse ser nossa parceira na garantia da tomada de medicação, seria uma coisa fantástica. Isso a gente conseguiu, essa articulação com a gente comunitária da área. Então, para paciente com difícil adesão, eu recomendo parcerias. Outra dúvida. Minha dúvida é em relação ao encerramento dos casos de TB extrapulmonar. Tivemos um caso onde o bacilo estava localizado no peritônio e a médica que a diagnosticou solicitou uma colonoscopia. Ele foi diagnosticado no hospital de alta complexidade, suspeita inicial, inclusive era de CA. Eu fiquei sem entender. Bom, então, o que eu recomendo nesse caso da tuberculose extrapulmonar? Então, eu inicialmente na palestra falei sobre um caso de um familiar próximo que foi a tuberculose ganglionar, que também teve a suspeita de CA. Então, o que realmente a médica deu alta e encerrou o caso foi o quê? Acompanhar a sintomatologia e a reversão do quadro, da onde nesse familiar meu foi a ganglionar. Então, houve uma reversão, os gânglios ficaram normais, as taxas normais. Precisa ver também os exames adequados para que possa fazer e encerrar da forma adequada. Então, eu recomendo, nesse caso do encerramento do caso extrapulmonar, entrar em contato com a vigilância epidemiológica do seu município para que faça o encerramento da forma adequada. Uma pessoa com CA de pescoço já diagnosticado, mesmo assim deve fazer o PPD, aí, quanto ao PPD, o que eu vou recomendar? Nós vamos ter uma web palestra justamente para o teste tuberculínico, porque gera várias dúvidas, e eu posso recomendar, assim, é uma situação muito complexa para eu poder estar respondendo de uma forma assim rápida. Ou aguardar a nossa nova abordagem com essa temática, ou então realizar uma teleconsultoria especificando justamente essa sua questão, para que a gente possa responder de uma forma mais adequada, ok? Outra pergunta, em alguns municípios da Bahia não fazem PPD, não tem profissional treinado, o município que faz o PPD não faz o PPD de outro município, fica complicado fazer avaliação de contato. Essa é uma dificuldade muito grande, o que eu recomendo para esse município que não faz o PPD, que entre em contato com o programa estadual de controle da tuberculose, que eu deixei aí o contato, para que possa pedir orientação de como fazer e garantir, então, até capacitação para esse município que não tem profissional capacitado. A vigilância de Jânio Quadros, não temos para onde encaminhar a segunda regional. Não temos para encaminhar o quê? O PPD ou os pacientes, o que será?
Tem como a VIEP de Jane Quadros especificar qual é a dúvida? Eu fiquei em dúvida. Qualquer dúvida, mais que eu possa... A gente ainda tem um tempinho, pode colocar aqui a dúvida que, se eu puder contribuir, estou à disposição. Bom, a vigilância de Jânio Quadros, então, o que eu recomendo é que entre em contato com o Programa Estadual de Tuberculose, procure um dos técnicos, aí foi a relação PPD mesmo. Ok, então eu recomendo que entre em contato, Eliane, que entre em contato com o Programa Estadual de Controle da Tuberculose e peça apoio, né? Peça apoio para ver como se vai capacitar os profissionais do seu município e como é que... Porque, assim, é importantíssimo, nós não fazemos a vigilância do contato se a gente não garante a realização do PPD. Então, entre em articulação, ok? Juliana vai colocar o contato para que vocês possam entrar, ou falar com Francisco, Maria da Natividade ou Sandra, para que possa orientá-los. Tem alguma questão ou, se não, poderemos encerrar e agradecendo antecipadamente a todos a paciência aí. E espero ter podido contribuir um pouco com vocês. Então, muito obrigada. Um feliz 2019 a todos, viu? E até a próxima. Muito obrigada pela atenção. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma web palestra. Gostaríamos de agradecer a palestrante convidada, né, Rosana Fialho, que deixou esclarecer bastante dúvidas aqui a respeito das ações do combate à tuberculose na atenção básica. Gostaria também de convidá-los para assistir nesta quinta-feira, onde nós estaremos trazendo alguns estudos de casos sobre aleitamento materno, né, administrando as dificuldades com o aleitamento materno. Então, compartilhe aí com os outros profissionais e fique atento às nossas agendas e atividades de web palestra, tá bom? Obrigada a todos. Olha, desculpa, estou pedindo aqui a Juliana, eu estou quebrando o protocolo, mas eu gostaria de agradecer a Walter, que está no Ministério da Saúde, a presença. Muito obrigada, Walter. Sempre muito bom ter trabalhado com você, viu? Muita sorte e que a gente possa aí, agora em 2019, caminhar juntos aí, você aí no Ministério, a gente aqui, podendo contribuir com vocês, viu? Obrigada aí por sua participação e atenção. Você é uma pessoa muito especial e obrigada a todos. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos e esperamos vocês na nossa próxima atividade, nossa próxima web. Eu compartilhei aqui também com vocês no bate-papo o link para vocês sugerirem temas para a agenda de web palestra 2019. Eu vou colocar novamente aqui e se vocês tiverem a oportunidade, algum tema que vocês queiram sugerir, é só preencher esse formulário que é rapidinho. Obrigada a todos e tenham todos